que significa conduzir as sessões de modo eficiente e interpretar o inconsciente? Significa você realmente sair da primeira sessão com uma hipótese diagnóstica clara sobre quem é o paciente que está ali na sua frente, qual é aquela estrutura da personalidade que aquele paciente tem, uma das 5 estruturas que se ocupa a psicanálise contemporânea. Assim, você vai saber como encaminhar tecnicamente o tratamento. Se o paciente é psicótico, você tem que tratar de uma maneira diferente do que você trata um neurótico. As intervenções são diferentes, as interpretações são diferentes, a maneira de trabalhar com os sonhos do paciente é diferente. É por isso que é tão importante você dominar o diagnóstico psicanalítico, porque é com ele que você vai poder nortear todo o seu tratamento. Com a hipótese diagnóstica, você vai confirmar essa hipótese com os sonhos do paciente. É quando você conduz a sessão de uma maneira correta, quando você sai desde a primeira consulta com uma hipótese diagnóstica de quem é o paciente que está ali na sua frente, a maneira como você tem que abordar aquele caso tecnicamente, você vai ter mais condições de interpretar o inconsciente do paciente, fazer uma escuta do inconsciente do paciente de uma maneira efetiva, de uma maneira eficaz, revelando os conteúdos e os conflitos inconscientes para o paciente, para que ele possa conhecer seus próprios conflitos, conhecer seus próprios problemas emocionais que estão bloqueando a sua vida e fazendo com que ele não vá avante, que ele fique com a vida paralisada, com a sua capacidade produtiva inibida. É por isso que você tem que saber como conduzir as sessões de modo eficiente, de modo profissional, como um terapeuta profissional que sabe e tem segurança naquilo que está fazendo, que conhece os diferentes casos clínicos e as diferentes estruturas que a psicanálise se ocupa, para você poder realmente entregar resultados transformadores, fazer com que os pacientes tenham insights profundos no tratamento, aquele tipo de insight que vai de sessão a sessão provocando microtransformações inconscientes e profundas que fazem o paciente mudar a maneira como ele organiza as próprias pulsões, como a maneira como ele lida com o amor e o ódio, a maneira como ele organiza os próprios objetos internos dentro da própria mente. Por isso, você tem que dominar o diagnóstico psicanalítico para poder realmente ter essa escuta do inconsciente eficaz, poderosa, eficiente, que realmente entrega os resultados que você promete, que o paciente vai enxergar progresso na sessão, vai enxergar um caminho, uma luz no fim do túnel para os problemas que ele está vindo buscar na terapia, porque isso é o que vai determinar se você vai conseguir ser alguém que entrega um serviço profissional, realmente leva a sério o seu trabalho, entrega resultados para o paciente vê progresso na sessão, ou se você não consegue fazer isso, você vai ter um atendimento mais superficial, se vai seu tratamento vai parecer mais uma terapia de apoio, porque quando você realmente conduz a sessão de um modo eficiente, você entrega um atendimento de extrema qualidade, aquele atendimento transformador, aquele atendimento que modifica a maneira como o paciente se vê, ele muda a maneira de agir com os outros, a maneira de se relacionar com as outras pessoas, com seus familiares, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seus filhos, com seus netos, a maneira como ele lida com seus subordinados, se ele é um executivo, se ele é um líder de uma empresa, se ele é um profissional liberal. É muito complicado para algumas pessoas que estão sofrendo emocionalmente e têm que liderar pessoas, porque isso gera muito conflitos na vida delas. Elas têm muita dificuldade de lidar com o ódio, com a frustração. Cada vez mais o mundo exige a capacidade das pessoas conseguirem lidar com as próprias frustrações. E o profissional que consegue ajudar o paciente nesta tarefa vai ser aquele profissional que vai se destacar, vai ser aquele profissional que vai ter a agenda cheia de pacientes, que
que vai poder cobrar o preço justo pelo seu trabalho, vai poder atrair os pacientes que pagam efetivamente o valor da sua sessão. De que tipo de profissional estou falando que vai procurar o seu serviço? São os executivos, são os profissionais liberais, os empresários, aqueles que realmente estão precisando de uma ajuda psicológica e psicanalítica para realmente modificar a maneira como lidam com os próprios conflitos, com as próprias frustrações, com as próprias expectativas que não estão sendo contempladas na velocidade que eles esperavam, com os projetos que ainda não estão andando, com os projetos que estão fracassando. Essa é a diferença. Se você não consegue conduzir a sessão de um modo eficiente, você não vai entregar um atendimento de extrema qualidade, e isso vai impactar diretamente na sua clínica, no resultado que você entrega nos seus pacientes. Você vai perder muitos pacientes porque eles não vão ver progresso na sessão e eles não vão ver motivo para pagar o valor que você está cobrando. Aí o preço vai ser um problema. E quando você entrega um atendimento de extrema qualidade, o paciente vê valor no seu serviço. Ele vê o valor que ele está pagando na sessão para você como um investimento nele mesmo. Ele não abre mão daquilo, porque vai ser o único espaço onde ele vai poder ter alguém para ajudar a pensar os próprios pensamentos que estão disfuncionais, que estão funcionando de uma maneira patológica, os pensamentos ruminantes. Você vai ajudar esse paciente a transformar esses pensamentos que estão sintomáticos em pensamentos criativos, em pensamentos que vão fazer ele voltar a produzir, que vão fazer ele voltar a criar, que vão fazer ele voltar a se desenvolver enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto profissional. Essa é a diferença. Caso contrário, você vai perder muitos pacientes, você vai ter pouco resultado nos seus atendimentos, você vai ter dificuldade de captar os pacientes que realmente vão poder pagar pelo seu serviço particular, especializado. Você vai ter muita dificuldade de ser especialista no seu ramo de trabalho, você vai ter dificuldade de ser referência na transformação do seu paciente, porque quando o paciente enxerga você como a referência na transformação da vida dele, ele não larga você, ele blinda o tratamento das ameaças externas, de outros compromissos, dos familiares, porque o tratamento vai ser uma prioridade para ele. Ele vai enxergar todo o valor que o tratamento traz para a vida dele. Ele não vai abandonar você de jeito nenhum.